Olá, gostaria de cumprimentar todos vocês que se encontram aí do outro lado. Gostaria de nesse momento declarar a vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo da parte de Deus para nossas vidas neste momento. Eu gostaria de falar de algo muito importante, que Deus nos deixou, que o próprio Senhor Jesus tem nos deixado ultimamente, porque Deus daquela época, o Senhor sempre deixou algo para nós, sempre como um alerta, ou até mesmo como um sinal, para as coisas que haviam de acontecer antes do fim. E muitas das vezes nós ficamos despercebidos com essas coisas. Muitas das vezes nós preocupamos com as coisas que não agradam ao nosso Deus. Muitas das vezes nós preocupamos com aquilo que de fato é para o nosso ego, é para o nosso ser, para o nosso ideal. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para coisa muito maior e muito melhor do que isso. Porque o próprio Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas juntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Então eu quero compartilhar com os irmãos agora, que está aí me assistindo neste momento, através do canal do YouTube, até mesmo do compartilhamento do Face, de algum amigo. Vamos compartilhar, vamos entrar aqui agora em algo que é eterno, que é profundo, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos orientou, que nos últimos dias haveria vários sinais, assim como a primavera. Nós sabemos que a primavera assim surgiam, as flores, as árvores se floresciam, assim também seria o fim dos tempos. Muitas das vezes nós, como seres humanos, nós somos muito fácil de nos empolgar com as coisas que vêm acontecendo na vida terrena, esquecendo das coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo falou: não atentamos, pois, para aquilo que vemos, pois o que vemos são passageiras, mas atentando nas coisas que não vemos, que são ricas e poderosas em Deus. Então vamos meditar. Eu gostaria, se você tivesse a palavra de Deus, você pudesse aí abrir em Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo a partir do versículo 4. Não, a partir do versículo 3, que os discípulos interrogaram Jesus. Está escrito dessa forma: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acutelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto te levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas enganadores, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu querido, aqui nós podemos ver que Jesus falou de uma coisa muito importante, que nos fins dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, peste, doenças. E nós podemos ver que a maioria das coisas que o nosso Senhor tem falado na palavra dele aconteceram. Então eu quero dizer para você neste momento, você que está ouvindo agora essa mensagem, você que compartilhou comigo na mensagem que está escrito em Mateus 24, a partir do verso 3 até o verso 13, que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. O que acontece, querido? Deus sempre falou, antes, que o próprio Senhor disse que antes de acontecer alguma coisa, Ele revelaria os seus servos e profetas. Isso Deus vem fazendo desde o início. Você pode ver antes de Deus destruir a terra de Sodoma e Gomorra, o Senhor falou, falou lá naquele passado, e Ele tirou a família de Jó, tirou também a sua esposa, a sua família,
Eu quero dizer que assim também não é diferente nos dias de hoje. O Senhor, Ele vai vir para arrebatar sua noiva. E o Senhor também deixou para nós alguns sinais do princípio do fim, mas ainda não era o fim. O que eu quero dizer para você, querido? Que o fim está próximo. Se nós pegarmos para meditar, terremotos já existem em vários lugares. Eu sou aqui de Minas Gerais, aqui próximo a Belo Horizonte, e também próximo, 400 e poucos quilômetros, aqui deixa eu me lembrar aqui, Montes Claros. Está tendo terremoto sempre em Montes Claros, não só em Montes Claros, em vários lugares, né, no mundo inteiro. Isso era raro de acontecer, mas nós sabemos que isso sempre aconteceu, mas não com frequência. Né? Pais matando os filhos, filhos matando os pais, irmão contra irmão, né? Até nas próprias igrejas hoje nós vemos que o amor de muitos tem se esfriado. Pessoas têm se levantado contra o ministério de Deus, contra os servos de Deus, né? Porque nós sabemos que o próprio Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. E o que está acontecendo hoje, querido, eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque eu sou homem sujeito às mesmas coisas, mas eu quero dizer para você, o que Deus tem para nós não vale a pena trocar para as coisas que vêm acontecendo neste mundo. E o próprio Jesus disse que falou que é impossível que não viesse o escândalo, mas ai daquele pelo qual viesse o escândalo. Então, meu querido, você que está no alcance dessa mensagem, você que está neste momento me ouvindo nesta hora e me vendo pelo YouTube, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele tem cuidado de mim, de você até nos dias de hoje. Então, querido, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. As coisas estão aí diante dos nossos olhos. A palavra de Deus, nós podemos ver que as coisas, os círculos só vão apertando para nós que servimos a Deus. O próprio Jesus disse que antes, né, nos mataria. E estão chegando época, querido, que para nós que servimos o Senhor está apertando mesmo. As coisas estão ficando difíceis, o homem está se corrompendo para ter herança, para ter nomes, para ter fama e posições. Mas você e eu, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos deixar-nos ser levados por essas coisas. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa humildade e mansidão. O próprio Jesus disse que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que esse venha a ser menor. Então, querido, se você quer fazer alguma coisa, faça para o Senhor, não faça para agradar a homens. Né? Não quero dizer que você não tem que ser submisso aos vossos pastores, tem que ser submisso. Mas né, a gente não vem fazer aquilo para agradar o pastor, mas faz com temor, faz com amor, faça para Deus, querido. Porque quando você faz para Deus, você não reclama, você não coloca obstáculo, você faz de coração. E o próprio Espírito Santo, ele começa a te envolver nos mistérios de Deus. E ele vai te capacitando, te dando graça. O próprio Jesus disse, né, que não precisava que ninguém nos ensinasse, pois o próprio Espírito Santo nos falaria tudo a respeito dele. Então, querido, o Senhor está falando. Jesus está voltando, meu amado. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu ministério diante de Deus? Como é que está a sua força? Como é que você se encontra? Que posição você se encontra em Jesus? Porque Jesus veio para nos dar vida. E essa vida, querida, é independentemente da nossa posição material. É independente disso. Quando Jesus fala de vida, Ele fala de vida eterna. Ele fala de salvação. Jesus não falou Jesus não falou assim, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Que o papel do diabo é esse, é matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Que abundância é essa, querido? É abundância de paz, abundância de gozo na alma, é abundância de alegria do Espírito Santo. Ele não falou que eis que eu vim para vos dar carro, casa, mansão, dinheiro, posição diante dos homens. Eis que eu vim te dar alegria só no seu bem-estar, no seu gozo, da sua alma, do seu bem-querer. Não. Jesus não disse isso não. Ele falou que veio para nos dar vida. Vida, querido. Vida. Vida vai além do que tudo que possamos esperar nessa terra. É algo sobrenatural. O próprio Jesus disse que ele veio não para trazer paz, mas para trazer espada. Não estou dizendo essa paz, essa mentira de paz que o mundo oferece, né? Que você só tem paz quando você está bem sucedido, ou quando você tem uma posição terrena, boa, entre aspas, né? Porque a posição deste mundo nem se compara com as coisas de Deus. A Bíblia fala que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, querido, o que Deus quer para mim e para você é muito mais do que uma riqueza
exterior. O que Deus quer para mim e para você é muito mais do que uma posição humana. O que Deus quer para mim e para você é algo sobrenatural. É algo que vem da parte de Deus. E quando nós podemos ver aqui, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo, aqui em Mateus mesmo, no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que nós deveríamos olhar e focar somente em Jesus, que no mundo nós seríamos atribulados com as aflições desse mundo. Que aflições é essa? Que aflições é essa? Aflições da perseguição, aflição às vezes do deboche. Quantas pessoas têm perseguido por você ser cristão, por você servir ao Senhor? Quantas pessoas têm tentado tirar você do seu foco? Quantas pessoas têm tentado tirar você da presença de Deus, querendo com que você se corrompe com a mentira para você ser beneficiado? Muitas das vezes o diabo tem colocado até mesmo, às vezes, algo que você acha que é de Deus, mas quando você olha, existe uma mentira, existe um trambique no meio. Então isso não é de Deus, querido, isso é mentira. É o próprio diabo querendo te enganar como enganou a Eva, né? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Quando ele disse assim, quem te disse que você vai morrer? Você não vai morrer. Quando você comer do fruto do bem e do mal, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, querido, a gente tem que tomar cuidado. Muitas das vezes as pessoas têm falado assim, não, querido, vamos viver assim, não tem problema. Isso você não vai perder a sua salvação por causa disso. Eu quero te dizer, querido, a Bíblia diz que é para nós vigiarmos e orarmos para que nós não entramos em tentação. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa palavra? Que nós vamos ser tentados mesmo, querido. Nós vamos ser tentados até no último dia. Mas nós temos que continuar a permanecer firme na palavra do Senhor. É isso aqui que salva o homem, querido. É esta palavra que nos liberta. É esta palavra que nos salva. E quando você pega aqui a palavra de Deus, no Mateus 16, a partir do versículo... No versículo 25 diz assim, porque aquele que quiser se salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá vendo, querido? Se você quer achar a sua vida em Jesus Cristo, você deve perder a sua vida. A sua vida, quando eu falo a sua vida, é participar das coisas do mundo, participar do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, da fornicação, dos seus olhos. O próprio Jesus diz que seu olho te faz pecar, arranca e te lança fora. É melhor entrar no céu faltando o olho do que ir para o inferno com o seu corpo inteiro intacto. O que Jesus está querendo dizer com você com isso, meu querido? É mais fácil você sofrer e gemer aqui, morar no céu, do que viver uma vida de regalia, de pecado, e se distanciar ou até se separar de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não agrada do pecado. O que nos separará do amor de Deus não é o perigo, não é o medo, não é a espada, nada nos separará. A única coisa que separa eu e você de Jesus se chama pecado, meu amado. Eu estou falando que separa de nós é a prática, a consciência de nós sabermos que aquilo é pecado e continuar e permanecer nele. Não estou dizendo se nós pecar, né? Às vezes não vigiamos, às vezes pecamos com uma brincadeirinha, ou às vezes um deslize que nós nos damos. Uma coisa é ser pecador, uma coisa é ser pecadeiro. O que é pecador? Nós somos pecador, não tem jeito. O próprio Senhor Jesus veio para nos resgatar. E o próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então é o sangue de Jesus que é propiação pelo meu e pelo seu pecado. Por isso que nós devemos estar debaixo da proteção e da graça do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a presença, a graça divina dele. Eu, querido, alguns tempos atrás, alguns 6, 7 meses atrás, me parece 5 meses, não trago uma memória, a data exata, eu era um homem que vivia iludido com as coisas do mundo. Eu praticava coisas abomináveis, sabe? Eu passava noites e noites bebendo na gandaia, e a minha esposa dentro de casa com meus 3 filhos, sabe? Praticando coisas ilícitas diante dos olhos do Senhor. Por que eu fazia isso, querido? Porque eu estava procurando uma falsa alegria. Eu estava vivendo uma vida falsa. Que falsidade é essa? Achando que o mundo poderia me dar uma alegria contínua. Não, era uma alegria passageira. Porque quando você chegava dentro da minha casa, quando eu enfiava a chave na minha fechadura da porta, a minha consciência batia na hora e doía. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida?
Eu podia ter chegado em casa mais cedo, ter descansado, brincado com os meus filhos, beijado os meus filhos, ficado ali com meus filhos. Não, Pai. Eu estou aqui, chegando a hora dessa, cansado, tenho que trabalhar daqui a pouco. Então é isso que acontece, querido. O próprio Jesus disse que aquele que pratica o pecado torna-se escravo do pecado. Então, querido, você deve mortificar se algum pecado na sua vida que tem levado você a praticar coisas que não agradam o Senhor. Você deve mortificar este pecado no vosso corpo. Olha o que diz lá em Romanos 6,12. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora. Todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, ou você que está ouvindo, eu gostaria que você abrisse aí em Romanos, querido, no capítulo 6, no verso 12, que é algo extraordinário da parte de Deus para nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos. Diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. O 3 diz assim, nem tampouco apresentai apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vive dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que quem vos apresentastes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está entendendo, meu querido? Hoje, se você aceitou Jesus, entregou sua vida para Cristo, você hoje é um servo de justiça. O próprio Jesus disse que não tem como jorrar duas águas, jorrar duas águas na mesma fonte, sendo uma doce e a outra salgada. O próprio Senhor Jesus também falou que não tem como servir dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Então, em que você está atrás? Em que sentido? Em que posição você se encontra diante de Cristo? Por causa dos benefícios? Por causa dos milagres? Ou porque você reconheceu a soberania de Deus na pessoa de Jesus? Você realmente reconheceu Ele como seu pastor, como seu Senhor, como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz pastar em pastos verdejantes. Mas para isso acontecer, o Senhor tem que ser o nosso pastor. Ou nós estamos preocupados só em ter os benefícios, esquecemos que o maior benefício é a salvação na pessoa de Jesus. Jesus, Ele dá, meu querido, porque Ele já me deu. O Senhor já me deu casa, um carro. Mas isso não pode ser priorizado na nossa vida. Isso tem que ser consequência. Porque há consequência daqueles que buscam a Deus. O que a palavra diz em Romanos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu e você, querido, temos que ter essa visão de Deus. Eu e você precisamos ter uma vida íntima com o Espírito Santo. O próprio Senhor diz, não embriaguei-vos com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, onde há vida e paz. Você precisa ter vida, meu amado. E para você ter vida, meu irmão, minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você precisa buscar esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá paz, nos dá vida, nos dá alegria. Então, meu amado, não importa a posição que você se encontra neste momento, importa que você deve tomar o rumo da direção dentro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus não tomará nenhum sequer por inocente naquele dia. Eu gostaria de compartilhar mais um versículo com você, aqui na palavra de Deus, em Apocalipse, que diz dessa forma: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar.
tem pouca força e guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha, e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. E a quem venceu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu novo nome. O que Deus tem para você é muito mais além daquilo que você tem almejado, às vezes, nessa terra, meu amado. Por isso, busca o Senhor, busca a presença do Espírito Santo. Nós podemos ver que ali, né, no Egito, eu já tenho até uma mensagem no YouTube a respeito disso, que fala, né, que quando o Senhor tirou aquele povo da terra do Egito, da casa da escravidão, aquele povo caminhou no meio de um deserto, e muitos caminharam na intenção só de receber, só saíram do Egito, não por causa do Senhor os livrou, mas por causa dos benefícios que foi proposto ali através de Moisés, que era da terra que emana leite e mel. E aquele povo, para não ser escravizado, eles até foram, mas por causa de uma promessa da terra que emana leite e mel. Mas falando todavia, Moisés sempre falou que o Senhor, vosso Deus, o tirou da terra do Egito. Sempre apresentava Deus, porque Deus queria ter essa comunhão com o homem, quer ter essa comunhão. Mas Deus levou aquele povo meio de um deserto, porque ali Deus mostraria ao coração deles aonde que eles estariam presos, apegados. Então, meu querido, quando aquele povo desceu no deserto, em vez deles chegar diante do Senhor, agradecer a Deus, porque o Senhor tinha lhe tirado da terra, onde eles eram escravos, onde eles eram massacrados, onde que eles eram ali torturados, né, ali no Egito. Mas não, querido, eles começaram a murmurar, falando com Deus. Será que Deus vai me tirar do Egito, onde eu estava comendo cebola para ser morto no meio de um deserto? Foram murmurar, querido, em vez de orar, se clamar a Deus, agradecer, não, murmuram. E Deus ainda, com a tua misericórdia, mandou maná do céu, mandou codorna para aquele povo. Durante o dia, querido, Deus mandava ali a nuvem, tampava aquele sol que massacrava. Né? Durante a noite mandava uma labareda de fogo para aquecer aquelas vidas. E mesmo assim aquele povo tinha um coração duro, um coração não quebrantava-se diante do Senhor para reconhecer que o Senhor era Deus da vida deles, que o Senhor era soberano, independentemente do que Deus tinha proposto para eles, eles tinham que reconhecer o Senhor como Salvador da vida deles, como um Deus que zela, que cuida. Mas muitos preferiram, meu querido, murmurar diante do Senhor. Quantas das vezes nós murmuramos em vez de agradecer a Deus? Não sei se você já viu alguma reportagem a respeito da África, da fome, da perseguição na igreja que é na Ásia, em vários outros lugares no mundo inteiro, querido. Muitas vezes nós moramos aqui no Brasil, temos a liberdade de adorar o Senhor, de sair com a Bíblia na mão, quanto muitos lugares, sabe como é que eles leem a Bíblia? Eles arrancam a página da Bíblia, arrancam a página assim, rasgam e leem escondida, porque é proibido. É proibido, querido. Nós temos a liberdade de examinar a Escritura. O próprio Jesus disse, examinar a Escritura. Né? O próprio Senhor Jesus mandou nós examinar, porque nelas contém a palavra da vida eterna. E fala ao meu respeito, assim diz o Senhor Jesus. Né? Em Oséias também a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa conhecer o Senhor. A Bíblia fala que você precisa conhecer, e o próprio Senhor Jesus diz também, conhecemos e prosseguimos, né? A palavra do Senhor diz no Antigo Testamento, conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Por que devemos prosseguir? Porque é um processo, querido. Reconhecer, até o diabo reconhece a Deus. Em Tiago, a Bíblia fala que o diabo, além de reconhecer a Deus, ainda treme diante de Deus. O negócio não é só nós reconhecer, o negócio não é só se levantar a mão, se aceitar Jesus como Senhor, vai um pouco além disso, querido. Você precisa ter experiência de salvação com o Senhor, você precisa aceitar o Senhor de todo o teu corpo, com toda a tua alma, com toda a tua força. Aquele jovem rico, ele estava preso às coisas deste mundo, né? Ele virou para Jesus, testando. Jesus perguntou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Jesus, quando chegou diante daquele jovem rico, o que Jesus perguntou para ele? Observar esses mandamentos. Ele falou, observar desde a minha juventude. Mas Jesus olhou para aquele jovem e perguntou, mas lhe falta alguma coisa? Me falta alguma coisa? Quantas coisas têm faltado em mim e em sua vida, querido? E quando Jesus falou com aquele jovem, pega tudo que tu tens e vende e dá aos pobres. Ali estava o coração daquele jovem, não amava a Deus de forma alguma, com todo o seu coração e sua força. O coração dele estava no dinheiro que ele tinha, naquilo que o dinheiro proporcionava a ele. Ali estava o coração dele. E se ele amasse o próximo, igual ele falou, meu querido, ele tinha vendido e dado com prazer. E a Bíblia fala que aquele jovem entristeceu, mas o Senhor o amou. E muitas das vezes acontece isso conosco. Olha Jó, meu querido, a provação que Jó passou, um homem temente a Deus. O diabo foi até diante de Deus, pediu para que tocasse, falou que Jó adorava o Senhor pelo que ele tinha. E Deus permitiu que ele tocasse. Até na sua carne foi tocado ferida, que ele coçava com caco de telha. E ali até a própria mulher dele se levantou, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Quantas pessoas têm mandado você amaldiçoar, têm mandado você largar sua esposa, larga seu marido. Isso não presta para nada, isso não vale nada. Isso é a voz do diabo, querido, querendo tirar de você aquilo que Deus te deu de maior precioso, que é a sua salvação. Então não atentamos para aquilo que só agrada a nós mesmos. Nós precisamos agradar a Cristo, a Jesus. Eu não sei qual é a sua vida, qual que é o momento que você tem passado na sua vida, que tempestade, em que fase você está vivendo a sua vida, porque as nossas vidas, ela parece que é de fases, querido. Você vai vencendo aqui uma barreira e ali outra. E nós precisamos entender que tudo se caminha, querido, para piorar. Nada vai nada vai melhorar, mas só a tendência é só piorar. Então eu e você precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. A única certeza que nós temos, querido, é que nós vamos morrer um dia. Que essa é a certeza e da salvação para aqueles que creem. Jesus disse, aquele que crê, ainda que morra, viverá. E se eu e você temos crido no Senhor dessa maneira, meu querido, ainda que nós morremos, nós seremos salvos, teremos vida na pessoa de Jesus. Então não fica vivendo o Evangelho segundo aquilo que se vê, mas segundo aquilo que não se vê, querido. Não seja um Tomé, não, querido. Não venha querer comparar as coisas espirituais de Deus com as coisas materiais. Tem pessoas que para falar que tem Deus, ela precisa ter carro do ano, ela precisa ter casa do ano. Que é isso, se for assim, tem pessoas aí que nem Deus olha, nem para o céu reconhece Deus. Ele não tem carro não, ele tem frota, mansão, ele tem milhões de mansão, helicóptero, aviões. Até então que ele nem acredita, são ateus. Então não é pelaquilo que vimos, mas é pelaquilo que não vimos. O que diz em Hebreus 11 sobre a fé? O que está falando lá? É justamente disso que Hebreus está falando, querido. Eu e você precisamos acordar por essa realidade, para essa realidade de Deus. Porque Deus te ama, querido, e Deus me ama. A Bíblia fala que Deus não terá por inocente. Nós sabemos aí, ó, se você tem acompanhado as reportagens, nós estamos vendo aí que já até chegou um chip, né, que fala do biochip. O que acontece? Aquele que não tiver o biochip não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder se consultar no médico. Essa é a aprovação que está para vir sobre todo mundo. Será que eu e você estamos preparados para essa aprovação? Há especulações que vai vir o arrebatamento, mas quem te garante que vai ser na nossa geração? Se o chip já está aí, a apostasia já está acontecendo. E a Bíblia diz que nós vamos ser provados como se prova a prata e o ouro. Hein, querido? Zacarias 13:9. Assim como se prova o ouro e a prata, Deus também vai nos provar. Será que eu e você está sendo preparado para ser provado pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Se levantou um governo único naquela época, Nabucodonosor, e ele chamou todos os governadores, todos os juízes, chamaram todo mundo, toda a hierarquia governal naquela época, de governo a prefeitos, em todas as áreas, como ministro, todas as áreas.
Ali se chamaram pessoas para adorar a imagem que Nabucodonosor tinha se levantado. E esse biochip tudo indica que é o número da besta. Tudo indica que é o número do seu nome. Hein, querido? Você está ciente disso? Você está preparado para passar por isso? Eu e você estamos preparados, amado? Então vamos buscar o Senhor como podemos achar. Vamos invocar o Senhor quando estamos perto diante dele. Ele disse que se nós guardar a palavra dele, ele nos guardará também da provação que há de vir sobre toda a terra. Então nós temos que ter essa visão de Deus. Olha o que o Senhor diz a respeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, vou repetir de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que você tem esperado? É visível? A Bíblia fala que é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, amado, é muito mais além do que isso. É muito mais além do que isso. O que Deus tem para mim e para você é isso, querido. É algo sobrenatural da parte de Deus. Então é isso que você precisa entender. Eu preciso entender. Nós não devemos servir o Senhor pelas coisas desta vida, não. Por que eu repito várias vezes essa palavra? Para ver se você entende, apesar que não é por força nem por violência. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida neste momento. Busca ao Senhor, querido. Busca ao Senhor. Entrega ao Senhor tua vida, teu coração. Sabe? Não deixa se enganar. O próprio Senhor Jesus disse, falou porque ia virar muitos falsos profetas. Não deixa se enganar não, querido. Quando você pega Gálatas ali também, nós podemos ver no 5,17 que fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Examina a sua vida, vê que frutos você tem gerado, que frutos eu tenho gerado diante de Deus, diante da humanidade, diante dos meus irmãos, no meu trabalho, na minha casa, no meio da minha parentela. Olha aqui, querido, o que diz na palavra de Deus? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha o que o Senhor está falando aqui, meu querido. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, se você, querido, tem achado que você é um servo de Deus, e muitas das vezes este fruto tem alcançado, ou tem saído, ou você tem praticado esses frutos do Espírito, do Espírito da carne. Quando Deus fala o fruto do Espírito e o fruto da carne, não o Espírito da carne, eu me confundi aqui, me perdoa. Mas quando nós estamos praticando as coisas da carne, só manifesta aquilo que é impureza, inimizade, porfia, prostituição, adultério, tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Mas se andamos no Espírito, o nosso fruto tem sido de amor, de paz, longanimidade, bondade, justiça, fidelidade, amor. Querido, que fruto eu e você tem dado? A palavra de Deus fala que o sal insípido, ele não presta para nada a não ser para jogar fora. Será que eu e você tem dado sabor a alguém? Será que nossa vida está no tempero, está intemperada diante da palavra de Deus? Se o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, o sal é aquele que conserva, meu amigo. Se você pegar um pedaço de carne e colocar bastante sal, ela pode ficar fora da geladeira por vários tempos, por muito tempo. Esse sal é o Espírito Santo. Se nós tivermos o Espírito Santo, a nossa carne não vai deixar se corromper as coisas do Espírito, não. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai gerar em nós um coração contrito, quebrantado e cheio do Espírito Santo.
Então busque o Senhor, querido, busque experiência com o Espírito Santo. Vamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e ficarmos atentos às coisas do Senhor. É muito fácil falar que é uma coisa que não é, querido. É uma realidade. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que comparar nossas vidas. Nós temos que comparar nós mesmos diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que adianta nós queremos arrancar um cisco do olho do irmão com a trave no nosso. Eu estou aqui falando, querido, para você, mas eu também estou incluindo a minha vida diante disso, tudo que o Senhor tem nos falado aqui através dessa pregação, dessa mensagem. Eu não digo dessa pregação, mas eu digo dessa exortação da parte de Deus, porque Deus te ama, Deus te ama, te ama. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que amou, que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer ter comunhão eterna com você, querido. Não só aqui nessa terra, não. Deus tem além disso tudo que nós temos contemplado. A Bíblia diz que a terra Deus deu para os homens, mas a salvação vai ser para aqueles que buscarem e se esforçarem. O próprio Jesus disse que depois de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço. Só vão se apoderar do reino de Deus aqueles que se esforçarem. Será que eu e você tem esforçado o suficiente? Ou será que qualquer prova, qualquer coisinha, nós estamos nos entregando os pontos? Então, meu querido, pense nisso. Busque ao Senhor aonde que você está agora, neste momento, no seu quarto. Busque ao Senhor, pede ao Senhor direção. Peça ao Senhor sabedoria, entendimento. Peça a Deus. Se você não está aguentando, peça ao Senhor, humilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ela vos exaltará. Humilhação, querido. O próprio Senhor, nós lemos aquela hora, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse o achará. Deus quer que nós perdemos a nossa vida. Quando fala a nossa vida, é o interesse próprio nosso. Porque as coisas, meu querido, as coisas, muitas das vezes, nos corrompem demais diante de Deus. As coisas desta vida, sabe? Muitas vezes nós queremos seguir esse processo de crescimento, esse processo de posição, esse processo de elevação, a superioridade diante das pessoas. Isso é fato, isso é verdade. Sabe, o próprio Jesus disse que quando nós chegar num lugar, que a gente não vai sentar nos primeiros lugares para não ser vergonhado, para não chegar alguém ali com maior superioridade do que você e pedir que você dê lugar para aquele que chegou. Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa bem-sucedida, claro que pode. Aquilo que eu continuo dizendo, o negócio não é a sua posição. O negócio é em que situação nós nos colocamos para alcançarmos essas posições, que muitas das vezes é para o nosso próprio ego. Você está me entendendo, querido? Você pode ser um doutor, um advogado, pode ser bem-sucedido, é com certeza. Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram pessoas da corte, eles trabalhavam para o rei, eles tinham posições altas ali no governo, mas eles não precisaram se dobrar nem adorar outros deuses e nem se curvar diante da imagem que Nabucodonosor apresentou a eles, não. Eles não precisaram se corromper com Deus para continuar a ter uma vida que eles tinham. Pelo contrário, eles foram lançados numa fornalha de fogo, querido. Mas não negaram aquilo que eles criam, aquilo que eles tinham para a vida deles. Aquela convicção de Deus na vida deles. E é essa convicção que eu e você precisa ter. Os sinais aconteceram, estão acontecendo. Se você pegar Apocalipse 13, você vai ver. A partir do versículo 15. Vai chegar esse dia, querido. Esse dia de provação que o Senhor nos abriu, nos orientou em Apocalipse 3:10. Vai chegar. Vai chegar, amado. Vamos meditar, vamos só ler o versículo aqui para nos encerrar essa palavra, esse estudo, essa revelação do Pai, né, para nossas vidas, para nós nos orientar, para nos limpar, para nos abrir a mente diante do Senhor, para que nós venhamos viver com a vida mais voltada para as coisas do Senhor. Né? Vamos ler a partir do 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e subi o mar
areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, né? Um nome de blasfêmia, ou seja, querendo ser Deus, né? Blasfemou contra Deus. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono grande poderio. E vi um das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu-se a boca de blasfêmia contra Deus, para se blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha só, querido, você já parou para pensar nisso? O diabo vai ter poder, querido, de dominar toda a situação terrena, a ponto de matar eu e você se nós não negarmos a Cristo. E aí? Ou você tem, querido, só, né? Muitas das vezes nós queremos só o repleplé, né? Só a unção, tal, alegria, vitória, bênção. Muitas das vezes nós não preparamos a nossa vida espiritual para aquilo que há de vir sobre a terra. Com certeza você já ouviu falar do governo único, da nova ordem mundial, e vai chegar esse momento, querido. Esse governo, ele vai ser, igual eu já falei, ele vai levantar esta ordem. O que está dizendo é isso aqui, ó. E quando nós continuamos, ele fala aqui: adoraram todos os que habitam, e adoraram-no todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, ó, adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha o que a palavra diz: se alguém levar o cativeiro em cativeiro, irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Tá vendo, meu querido? Se chegar alguém e virar para você e para mim, para você, e falar assim, ó, ou você nega Jesus agora, ou você vai colocar esse chip com o número com certeza vai ter o número ou o nome da besta, ou a imagem da besta. Aí vai pegar uma criança, um filho meu, seu, e falar: e aí? Se você não colocar esse chip agora, você vai ser morto. Querido? E aí? Será que nós vamos estar com a nossa lâmpada cheia do Espírito Santo, ali guardado debaixo das asas do Cordeiro? Ou será que nós vamos olhar para... não, isso é só uma tecnologia avançada que apareceu. Vamos, não tem nada a ver não, querido. Isso é ficar despercebido, né? Se nós pegar aqui no 15 também, a palavra diz assim, ó: e eu vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também o que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Ó, daqueles que quê? E ó, e vi como um ar divino misturado com fogo, também saíram vitoriosos. Saíram vitoriosos. Mas eles saíram vitoriosos como? Não usando, não colocando chip, que virá na mão direita e nem na testa. Porque não negaram, não quiseram negar, porque estava atento à palavra de Deus. Sabia que aquilo era para a sua condenação se colocasse. E Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrasse também diante daquela imagem de ouro que Nabucodonosor tinha colocado diante dos olhos deles, seria para a condenação deles. Mas eles tinham convicção em quem eles tinham crido. Que nós vamos ter essa convicção. Nós não venhamos olhar para o Senhor como muitas pessoas têm olhado ultimamente, né? Olhado como um Senhor que tudo aceita, né? Muitas das vezes o nosso ser humano, a tendência nossa é criar lei que favorece a nós mesmos. Isso não tem nada a ver, né? Em Romanos 12 a palavra de Deus fala para nós não conformar com este mundo, mas transformar com a renovação do nosso entendimento. Muitas das vezes nós não estamos percebendo essas coisas.
Ah, isso tem problema não, irmão, não tem nada a ver não. Gente, o que eu vou falar aqui é muito forte. Daqui um dia sai cigarro gospel, daqui um dia sai cerveja gospel. Tudo hoje é gospel. Cuidado, querido, cuidado. O próprio Senhor Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Cuidado, querido. Cuidado com que diante de que e diante de que Deus você tem se curvado. Você lembra de Arão, né? Do bezerro de ouro. Cuidado, meu amado. Vamos ficar atento aí. Vamos curvar só diante do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder, toda adoração. Só o Senhor Jesus é digno, mas ninguém nessa terra. A palavra nos garante que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Será que nós temos querido dividir a glória de Deus com a televisão, com as amizades na escola, com as amizades no nosso trabalho, com as rodinhas dos escarnecedores? Será? É isso aí, querido. Deus não divide não. E nós somos a glória de Deus manifestada na terra, porque Ele disse, né, que se tem algo que Deus fez, né, mais precioso, somos os seres humanos. Até os anjos ceiou, meu querido, de fazer a obra do Pai. Mas Deus escolheu eu e você. Então nós temos que estar atentos. A Bíblia fala em Jeremias 48:10, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor, querido, é algo muito mais além. Sabe o que é fazer a obra de Deus? É gerar a salvação nas pessoas através da fé e através do nome de Jesus Cristo, através do poder da palavra de Jesus, que Ele nos deu autoridade do ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. Então, querido, olha, isso é muito importante, isso é muito sério. Então eu e você temos que parar com essas meninices, muitas das vezes, que nós fazemos. Sabe, muitas vezes nós aceitamos coisas que Deus abobina, que é abominável diante de Deus, coisas que é horrendas, que é feias. Mas por nós achar que não tem nada a ver, aquele jeitinho brasileiro que eles falam, né, o jeitinho, a facilidade ali com mentira, para ser beneficiado, isso não dá. Deus não barganha com ninguém não, querido. Deus é santo. Ele mesmo diz, seja santo, porque aquele que vos chamou também é santo. Eu não sou nenhum aqui um santão, mas eu procuro viver a vontade de Deus na minha vida. Se eu ver que aquilo que está errado, nós temos que procurar nos consertar diante de Deus. A Bíblia fala, lembrar-se de onde caíste, e arrepender-te e praticar as primeiras obras. Nós temos que praticar, voltar ao primeiro amor, querido. Se for preciso todo dia você levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu te aceito de novo. Não é, né, irmão? Não quer dizer que você deve fazer isso porque você vai aceitar e ficar praticando o pecado, não. Mas é como se, tipo assim, nós não podemos deixar o primeiro amor. Quando você levantou a mão para Jesus, você estava disposta a qualquer coisa, você largava a televisão, largava namorado, largava tudo, né, para viver ali, para estar no louvor, na hora certa, para estar no culto ali, adorando o Senhor. Às vezes por causa de um futebol, de uma final, de um campeonato, de um futebol, você troca Deus por um futebol, às vezes você troca Deus pela novela, às vezes você está trocando Deus por alguma coisa que não tem nada de Deus, querido, que não tem nada a ver, né? Que Jesus disse, aqueles jovens que queria, aquele servo que queria seguir Jesus, aquele fariseu, né, pediu ao Senhor que fosse primeiro sepultar um da sua família. Jesus falou, deixa os mortos que sepultaram os seus mortos. Entendeu, querido? Nós temos que largar as prioridades nossas e priorizar o evangelho do nosso Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Você me perdoa pelas falhas, né? Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar, né? Eu tenho um pouco de dificuldades, eu não consegui nem falar, tá vendo? Me perdoa porque às vezes, né, é muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa que poucos me conhecem, sabem da minha história, né? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma vida assim, voltada para o Evangelho, segundo a vontade de Deus, mas tenho muitas falhas. E eu não sou uma pessoa doutorada, não sou estudado, não cheguei a fazer teologia,
Tudo que eu aprendi foi para fazer a vontade de Deus. E que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração. Essa é a mensagem que o Senhor tem tocado na minha vida, no meu coração. Eu te agradeço por você, né, ganhar esse tempo com Deus, ouvindo a palavra de Deus. Que Jesus Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Meu nome é Lúcio Bonifácio. Tá? Se você quiser uma palavra de fé, uma oração, eu vou deixar meu número para você. É no 8776-6160, é 031, tá bom, querido? Liga, né? Nós podemos orar um pelo outro, falar do amor de Deus um com o outro, isso é muito bom, né? Nós devemos ter comunhão um com o outro, porque é isso que Jesus diz. O que adianta nós ter todo o amor do mundo, né? O que adianta nós ter todos os dons e não ter o amor, né? Ter tudo, mas não ter o amor. Nós temos que amar uns aos outros, e o próprio Senhor diz na palavra dele, né? Suportar uns aos outros em amor. Nós temos que amar, querido. Amor, o amor. O amor é tudo. Tá bom, meu querido? Que Jesus vos abençoe. Me perdoe em nome de Jesus mais uma vez, né? Pela palavra, muitas vezes errar, ou pausar, ou falar de extrema dificuldade, mas eu sei que quem está falando aí não é eu sou apenas barro e vaso, mas o conteúdo da palavra que importa, é a palavra que transforma, é o Espírito Santo que transforma. Eu sou apenas barro, e que o Espírito Santo continue abençoando a sua vida e transformando nós a cada dia, para que nós chegamos à estrutura de Cristo, como se diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, para essa finalidade que o Senhor nos chamou. Que Jesus vos abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.